Olá pessoal, hoje a gente vai dar uma olhada em como funcionam os templates de relatório aqui na plataforma, que é uma forma de a gente criar modelos de PDF para a gente poder imprimir ou só encaminhar por e-mail de uma forma personalizada. Todos os formulários que a gente criar na plataforma, a gente já vai conseguir ter uma versão básica para impressão, tá? Se eu abrir esse aqui, por exemplo, tem esse botão aqui de imprimir no canto. Ele vai trazer todas as informações que tem no cabeçalho de qual está a situação, a pontuação caso tenha, responsável e assim por diante. E todas as respostas que estão aparecendo aqui nessa tela, tá? Esse botão de imprimir é nada mais que um atalho que a gente pode, por exemplo, a gente poderia clicar com o botão direito aqui no navegador mesmo e vai ter essa opção de imprimir. É a mesma coisa daquele botão que está ali em cima, tá? Agora, quando a gente criar um template personalizado, a gente vai sumir esse botão de imprimir e vai mostrar baixar PDF, que aí sim a gente consegue ver algo personalizado que a gente cria para esse formulário, tá? E nele a gente consegue escolher quais questões a gente quer mostrar, dá para mudar o tamanho da fonte, colocar alguma coisa em negrito que precise de destaque e assim por diante, tá? Então, para isso, eu só preciso clicar aqui, abrir as configurações desse formulário, né? Eu posso ir nesse atalho aqui, ou eu posso voltar aqui em formulários, e aqui embaixo vai ter template de relatório. Se eu clicar aqui em adicionar, só preciso colocar um título para ele, vou colocar auditoria. Aqui nessa parte, então, vai ser tudo que vai ser exibido nesse PDF. Ele é basicamente HTML, que é uma linguagem de marcação de texto. A gente não precisa escrever nenhum tipo de código aqui. Essa interface basicamente vai escrever para a gente através dos botões, né, o que a gente precisa. E aqui do lado a gente consegue utilizar todas as perguntas que foram feitas, né, nesse formulário. A gente pode pegar as respostas delas, pegar evidências, que seriam as fotos que o pessoal coloca, observações e assim por diante. A gente também tem algumas informações que são próprias do registro, né, que não são necessariamente questões criadas. Por exemplo, a data de criação do formulário, qual é a unidade de negócio atual que esse registro está, e alguns outros parâmetros que a gente pode utilizar. Então, o mais básico aqui que a gente tem são as tabelas. A gente tem esse botão aqui, ó, tabela. A gente pode criar até 10 por 10, que são 10 colunas e 10 linhas. Ele vai gerar isso aqui, ó. Então, eu posso ir colocando várias informações separadas nessa tela aqui. Eu posso modificar algumas coisas nela, por exemplo, se eu clicar com o botão direito, eu posso colocar um link para essa tabela. Então, meio que tudo que está aqui dentro, se eu clicar em cima, ele vai me direcionar para algum link. Por exemplo, posso linkar para o próprio Google. Vou colocar google.com, posso colocar um título personalizado para não ficar escrito google.com exatamente. E eu posso escolher se vai ser aberto na janela que eu estou mesmo, né? Ou se vai abrir uma nova guia aqui no meu navegador com esse link. Algo que não é muito usado em tabelas, mas é algo que vocês podem colocar. Tirando isso, a gente vai ter aqui propriedades da célula. Isso aqui diz basicamente para ele vai olhar para onde eu clicar. Então, se eu clicar com o meu botão direito em cima dessa parte aqui, eu vou conseguir alterar só essa célula específica. Então eu posso aumentar a largura dela. Aqui está 10% porque eu criei uma tabela de 10 por 10, né? Então cada bloco vai ocupar 10% de largura. Mas eu posso modificar isso e colocar 30, por exemplo. Daí essa célula vai ocupar um pouco mais de espaço quando eu for imprimir o PDF. Aqui em altura é quantos pixels ele está ocupando aqui, né? Verticalmente. Eu posso alterar para colocar um valor menor, ou eu posso também excluir tudo isso aqui para deixar como uma altura zero. Ele é útil para quando a gente não quer espaço entre o texto e as bordas da tabela. Aqui, tipo de célula, a gente pode deixar assim mesmo. Tem algumas outras opções aqui que não são muito relevantes, mas a gente pode alinhar horizontalmente, verticalmente, caso a gente precise, né? Geralmente é útil quando é uma tabela grande, que você realmente tem espaço para trabalhar nela. E aqui em avançada a gente consegue colocar uma cor para a borda e uma cor para o fundo também. Vou colocar aqui azul, por exemplo.
Espessura da borda a gente vai digitar ela em pixels, tá? Então o padrão é C0, mas a gente pode colocar 1 pixel, 2 pixels, para ir delineando essa borda. E estilo a gente pode colocar sólido, ou a gente pode colocar esse hiding também, que seria para esconder a borda. Então é como se essa tabela não tivesse essas linhas separando cada coluna e cada célula, tá? Mas vou deixar vazio por enquanto. Se eu salvar, ele colocou aqui, ó, 3 pixels, que dá pra ver que essa borda tá um pouco mais destacada que o restante, e colocou a cor de fundo azul que eu tinha escolhido antes, tá? Agora, a gente também pode mexer em linhas e colunas especificamente, tá? Uma opção bem útil é a gente conseguir adicionar novas linhas, então eu posso vir aqui, ó, inserir linha depois, e ele vai criando quantas eu quiser. Mesma coisa serve para coluna, tá? Você vê que já criou uma idêntica aqui do lado. Se você não quiser mais mexer, não quiser mais essa tabela no geral, você pode vir aqui excluir tabela, já assumiu tudo. Agora, fora da tabela, o que a gente tem? A gente pode escrever, formatar o texto, né, de várias formas. Então, escrever aqui teste, o padrão é vir como parágrafo, tá? Mas a gente pode trocar ele para um block quote, que é como se fosse destacar uma certa parte do texto. Vai ter div também, que seria uma espécie de container para você colocar coisas dentro de um espaço separado. E esse pré ele deixa o tipo de texto um pouco diferente, né? Ele coloca uma fonte monoespaçada, então cada letra vai ocupar o mesmo tamanho aqui na tela, independente do que eu escrever. Ele vai ficar alinhado, tá? Tirando isso, a gente também consegue colocar títulos que tem mais destaque, né? Por exemplo, esse título 1 ele deixa um texto em negrito com uma fonte bem maior, colocou 24 pontos aqui. Daí você vai ter vários níveis, né? Se eu colocar aqui o título 2, ele vai ser um pouquinho menor e assim por diante, vai seguindo essa progressão. Tirando isso, a gente pode também alinhar, pode colocar aqui, por exemplo, à direita, pode colocar no centro. Todas as informações que estão aqui e aqui também, né, a gente pode colocar negrito, itálico, sublinhado. Eles também vão estar aqui, ó, nessa parte. Então, aqui eu posso colocar em itálico. Aqui eu posso tirar do centro, colocar na esquerda, direita e assim por diante. Todas essas partes aqui, tudo que for texto, ele também vai respeitar alguns atalhos de teclado. Por exemplo, em vários sites você vai conseguir selecionar esse texto, apertar Ctrl B e ele vai aplicar o negrito, né? Ou a gente também pode usar Ctrl I, ele vai aplicar o itálico e assim por diante. Tirando isso, a gente consegue também alterar o tamanho da fonte. Aqui está como 12, a gente pode colocar 18 ou 8, por exemplo. Aqui a gente vai ter uma quebra de página. Então, sempre que a gente colocar isso aqui, quando a gente for gerar o PDF, ele sempre vai separar essas duas partes. Então, isso aqui inteiro vai ser a página 1, isso aqui vai ser a página 2, independente do tamanho que está aqui. Por exemplo, aqui tem bem pouca informação, que não seria suficiente para cobrir uma página inteira de PDF padrão, mas se eu colocar essa quebra de linha, ele vai forçar essa separação, tá? O que mais? A gente tem aqui essa linha horizontal, que é só para separar informações, né? É algo visual mesmo. Aqui a gente pode escolher, deixa eu só aumentar a fonte, a gente pode escolher uma cor para essa fonte, então vou colocar, por exemplo, esse tom de amarelo aqui. Aqui a gente pode marcar esse texto de alguma forma, por exemplo, se eu selecionar aqui e clicar no lápis, ele vai deixar esse fundo nessa cor aqui que eu escolhi, tá? Se eu clicar aqui nesse T com um xizinho, significa que ele vai tirar a formatação que tem nele, então eu vou voltar para o padrão do sistema, que é a fonte 12 e parágrafo, tá? Aqui eu tenho a opção de colocar links, da mesma forma que eu tinha mostrado antes nas tabelas, tá? Aqui a gente pode colocar imagens e o básico seria isso, tá? Agora, o que é mais importante é a gente utilizar essas informações que tem no formulário. Então, se eu colocar aqui resposta, ele vai trazer essa chave aqui, é como se fosse uma variável mesmo,
Então, o PDF, quando ele for ser gerado, ele vai olhar para isso, vai pegar qual que foi a resposta da área e vai substituir aqui, tá? Então, deixa eu colocar algumas para a gente testar. Área, gestor, vou colocar várias aqui. A mesma coisa vai funcionar para evidência, tá? Só que na evidência você pode escolher um tamanho personalizado para ela, que geralmente quando você vai tirar foto pode ser que algumas sejam maiores que as outras. Então a gente pode normalizar isso e colocar, por exemplo, 300 por 300. Então vai ficar uma foto com as mesmas proporções. Aqui a gente tem um limite de evidências, tá? Porque um campo ele pode aceitar mais de uma foto. Aqui no template a gente pode colocar no máximo até 16 evidências, tá? Algo bem importante, porque caso o campo tenha mais de 16, ele não vai pegar todas que passarem desse limite, tá? Ele só vai pegar as 16 primeiras que foram colocadas. E aqui a gente pode definir uma margem, né? Para a gente ter uma separação entre cada foto, para não ficar tudo grudado uma na outra. Pode colocar, por exemplo, 3, que já está ok. Aqui a gente pode escolher se a gente quer trazer as observações das evidências, porque você pode colocar uma descrição nas fotos lá no formulário. Daí você decide nesse checkzinho. Clicando em inserir chave, ele vai trazer aqui. É um pouco diferente, né? Você vê que tem um texto antes aqui de trazer a chave, mas a ideia é a mesma. O mesmo vale para observações, tá? Também vai trazer uma chave aqui, escrito Notes no começo. E aqui a gente tem umas outras opções que são úteis para subir checklists e etc. Bom, vamos salvar aqui então só para a gente ver como ficou. Se a gente abrir aqui então, ó, esse template salvo, template criado, né? Vou voltar ali no formulário que eu estava antes de auditoria, vou abrir aqui e vai ter baixar PDF. Agora ele vai trazer aqui o que a gente criou. Lembrando que a gente colocou uma quebra de linha nessa parte, então vejam que tem uma página, a primeira página só está com essas informações aqui. Quando ele viu a quebra de linha, ele já pulou para a segunda, tá? Aí, essa parte é onde a gente colocou algumas chaves, né, algumas variáveis. Você vê que aqui ele está puxando a área, gestão de expedição, CD. Aqui está trazendo alguma data, né? Aqui, ó, data. E aqui o horário. Não trouxe esses três campos que a gente também colocou no PDF porque eles estão em branco, né? Então não era para trazer mesmo. Então a ideia aqui que a gente poderia fazer é criar várias tabelas para trazer essas respostas aqui, que são importantes, né? São a própria auditoria em si. Daí a gente pode trazer qual que foi a resposta da pessoa, a gente pode colocar qual que foi a pontuação que mostrou aqui e gerar um PDF personalizado como a gente preferir, tá? Aí a partir disso a gente tem aqui a opção de baixar e tem a opção de imprimir também. Seria basicamente isso por enquanto.